Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário A Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje, quarta-feira, dia 14/7, vamos refletir sobre os mandamentos da Igreja. Queridos irmãos e queridas irmãs, gratidão a você que tira um tempinho do seu dia para ouvir os nossos podcasts. Deus abençoe sua vida e muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda na caminhada da evangelização. Hoje vamos refletir sobre os mandamentos da Igreja. Você conhece e sabe quais são os mandamentos da Igreja? Vocês sabem que os mandamentos da lei de Deus são 10. É importante que os conheçamos e que os transmitamos aos catequizandos, pois eles jamais perderão o seu valor e nunca estarão desatualizados. São fonte de alegria e se ensejam uma excelente qualidade de vida, pois disciplinam os relacionamentos humanos e divinos. Gostaríamos, no entanto, de mostrar os 5 mandamentos da Igreja, que muitas vezes passam despercebidos. Vamos lá? O primeiro: participar da missa aos domingos e nos dias de festa de guarda, ficando livre de trabalhos e de atividades que possam impedir a santificação desses dias. Segundo, confessar os próprios pecados, recebendo o sacramento da reconciliação, pelo menos uma vez ao ano. Terceiro, receber o sacramento da Eucaristia, pelo menos por ocasião da Páscoa. Quarto, abster-se de comer carne e observar o jejum nos dias estabelecidos. E quinto, atender às necessidades materiais da Igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades. Estes preceitos da Igreja devem ser mostrados, ensinados na catequese, nos cursos de preparação para o matrimônio e nas palestras para os pais e padrinhos dos batizandos, pois o que se percebe no dia a dia é que as pessoas distantes da prática religiosa não têm a mínima noção desses mandamentos. O 5º preceito da Igreja tinha outra redação: pagar o dízimo segundo o costume. Mas me parece que a tradução atual é mais didática, pois a Igreja somos todos nós. É nosso dever conservá-la, embelezá-la e mantê-la sempre aconchegante. São nossa responsabilidade os impostos que incidem sobre a Igreja, bem como as contas de água e luz, as despesas com telefone, internet, papéis, flores, toalhas, salário do padre, do sacristão, da secretária e de outros servidores e etc. O católico que não está cumprindo os preceitos acima está em falta com a Igreja e com Deus. É preciso despertar dessa letárgia, desse desinteresse, encher-se de brio, de vontade, entusiasmar-se pelas coisas de Deus, pois no final o que vai prevalecer são os valores do Espírito. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje então refletindo sobre os mandamentos da Igreja. Muitas vezes nós esquecemos desses mandamentos, que nos é ensinado durante a catequese, como bem nos lembrou aqui nesta reflexão. E também nos podcasts anteriores, passados já, nós refletimos sobre a catequese e nela falamos que os catequistas transmitem esse conhecimento para os catequizandos, ensinando os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus e esses 5 mandamentos da Igreja.
ao qual devemos todos os dias estar recordando deles. E não é só recordar, é praticar, é vivenciar isso na sua caminhada de cristão católico consciente. Para isso, estamos com todo esse conteúdo e esse podcast para te ajudar nessa caminhada e te animar a cada vez mais conhecer e relembrar também tudo aquilo que você aprendeu na catequese. E olha só que importante são os mandamentos. O primeiro, dizendo que devemos participar das missas aos domingos e nos dias de festa. É nosso dever como cristão ir à Santa Igreja, ir assistir à Santa Missa e participar dela. Depois, devemos confessar os nossos pecados, para recebermos então o sacramento da reconciliação. Pelo menos uma vez ao ano nós devemos fazer isso. Se você está ouvindo esse podcast e já tem anos que você não se confessa, acendeu uma luzinha de sinal de alerta aí, né? O terceiro, devemos receber o sacramento da Eucaristia, pelo menos por ocasião da Páscoa. Tem muitas pessoas que vão à igreja, mas não comungam. Algumas com as suas particularidades, é claro. Mas se você precisa se confessar para comungar, por que ainda não fez isso? Está na hora de, então, confessar para receber a Sagrada Eucaristia. No quarto, pede que abster-se de comer carne e observar o jejum nos dias estabelecidos. Nós católicos temos que fazer o jejum, principalmente na quaresma, que é onde alguns católicos, nem todos, praticam esse jejum da carne, não é mesmo? E o quinto, atender às necessidades materiais da igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades. Devemos, então, estar sempre procurando ajudar nas nossas igrejas. O que está precisando, o que eu posso doar para fortalecer a minha igreja. E muito bem nos lembra aqui que esses preceitos da igreja, eles devem ser constantemente mostrados e ensinados na catequese, como eu falei, e também nos cursos preparatórios para o matrimônio, nas palestras de pais e padrinhos, porque muitas vezes as pessoas procuram a igreja para batizar seu filho, para se casar, mas não conhecem as doutrinas, não conhecem os mandamentos, não conhecem nada. Então, é muito importante levar isso a elas, para que elas tenham consciência que ali é um local sagrado e que devemos respeitar. E que assim como tudo na vida tem as suas regras, a igreja tem os seus mandamentos. Então é importante mostrar e apresentar isso para as pessoas que às vezes estão tão distantes das práticas religiosas e não têm a mínima noção desses mandamentos. Muito importante isso. E aqui nos lembra que o quinto preceito da igreja, ele tinha uma outra redação, o quinto mandamento. Falava-se de pagar o dízimo. É muito importante ser dizimista. Também temos aí um podcast falando da importância de ser dizimista. Contribuir para a minha paróquia. O meu dízimo ajuda na construção de uma igreja melhor. Pois é nossa responsabilidade cuidar da nossa igreja. E aqui, como bem nos lembra, tem contas de água, de luz, as despesas com telefone, internet, papéis, aquelas toalhas tão bonitas no altar, as flores, quando colocamos em ocasiões especiais, né? E entre outros motivos. Então é importante que você ajude no dízimo, seja um dizimista, para ajudar a sua igreja a caminhar cada vez mais. E também é o nosso dever, não é mesmo? Se você ainda não é dizimista, procure a pessoa responsável na paróquia ou da sua comunidade e mostre o seu desejo em ser dizimista e ajudar para que a sua comunidade possa crescer a cada dia mais.
E aqui nos lembra que o católico que não está cumprindo esses preceitos, esses mandamentos, está em falta com a igreja e com Deus. Olha só, gente, vamos abrir os nossos olhos. Imagina nós estarmos em falta com Deus e com a igreja? É hora de parar e pensar, não é mesmo? Que você possa refletir esse nosso ensinamento de hoje, falando sobre os mandamentos da igreja, e possa transmitir para a sua família, para seu filho, sua filha, ajudando na caminhada cristã, um fortalecendo o outro, tá bom? Deixo aqui o meu abraço apertado e olha, eu quero saber depois se você tem todos os dias, então, lido os mandamentos da lei de Deus e da igreja, e não só ler, gente, é praticar também, tá? Deixe aqui sua curtida, seu comentário, compartilha com seus grupos pastorais e movimentos. E olha só, me conta aí nos comentários se você tinha esquecido desses mandamentos. Às vezes a gente é tão falho, né? Dá importância para algumas coisas e esquece de outras. Que você possa se tornar cada vez mais um católico consciente e que essas catequeses estejam contribuindo para isso. Grande abraço, até o nosso próximo podcast, onde nós iremos então fazer uma reflexão maravilhosa sobre então os sacramentos. Olha que beleza, hein? E o primeiro sacramento que nós iremos refletir é o batismo. Conto com você no próximo podcast. Abraço!